Oi, gente. A gente vai falar agora com Graziela França, que ela é jornalista formada pela Universidade Federal de Alagoas e é diretora de conteúdo da agência Tatu, que é uma startup de jornalismo. Então, Graziela, a gente queria saber como é que surgiu a ideia da agência Tatu e quais foram as dificuldades de criar uma startup de jornalismo. Oi, pessoal. Começo agradecendo, né, o convite para falar com vocês, falar um pouquinho da Tatu. E já começo respondendo essa pergunta, né? Na verdade, a agência Tatu ela surgiu há 4 anos. Em abril, a gente completou 4 anos de existência. A gente fundou a Tatu quando ainda estávamos na universidade. Então, ela foi fundada por mim, Graziela França, Lucas Tainan, que é o idealizador da Tatu, e Micaele Moraes. Nós três éramos da Universidade Federal de Alagoas, estávamos ali perto de concluir a faculdade quando o Lucas Tainan teve essa ideia. Na verdade, foi o projeto de TCC dele. Aí ele chegou para conversar comigo e com o Micaele, e a gente percebeu que era um projeto que tinha muita capacidade de trazer uma prestação de serviço interessante aqui em Alagoas, e também que era algo que podia suprir uma lacuna no mercado local, que é justamente de umas matérias mais aprofundadas, matérias que trabalhassem melhor os dados, que pudessem trazer os dados de uma forma que ficasse mais fácil da população compreender. Então, mais ou menos a partir disso surgiu a Tatu. Foram vários meses de estudo, porque a gente já tinha um conhecimento em jornalismo de dados, tínhamos feito alguns cursos, mas a gente começou a estudar mais, até para ver a viabilidade de trazer a agência. Mesmo assim, a gente não tinha conhecimento nenhum de empreendedorismo, muito menos de empreendedorismo em jornalismo. Então, foi algo feito assim, muito, de certa forma, no amadorismo nesse lado, e visando mais essa questão de produção de matéria, a gente não pensou muito quando lançou na parte do negócio, né? De o que seria fundar uma startup, o que é que a gente precisaria. A gente pensou mais no produto jornalístico em si. E ao longo do tempo a gente foi também percebendo outras necessidades e adaptando. Mas a Tatu ela surge mais ou menos disso. O nome eu já vou adiantar, né? A agência Tatu remete a uma das etapas do jornalismo de dados, que é a primeira, né, a etapa de escavação. Então, a gente quis vincular, fazer uma brincadeira com o tatu, que é um animal tipicamente nordestino, e a nossa ideia desde o começo era vincular muito as produções locais, né, muito focado em Alagoas e no Nordeste, é, focando sempre, pensando sempre nessa perspectiva dos dados, mas com uma visão mais local, né? A gente vê que o jornalismo de dados ele tem já nacionalmente já tem algumas produções mais concretizadas, mas aqui no Nordeste não havia nada disso, então a gente pensou nisso. A Itatu surge justamente dessa primeira etapa do jornalismo de dados e o animal, que é tipicamente nordestino. Aí vem mais ou menos daí. A gente tinha falado das dificuldades. Tu falou? Quais foram Então, as dificuldades? algumas, né? Porque, na verdade, como a gente pensou em fundar sem muito conhecimento do que seria necessário para trazer um negócio de fato, ao longo do caminho, principalmente depois de formados, a gente começou a perceber que é quando a agência se profissionaliza de fato, a gente começou a perceber que seria difícil ganhar dinheiro sem ter um modelo de negócio concreto, né? E com isso a gente percebeu que empreender no jornalismo, empreender é difícil, no jornalismo consegue ser um pouquinho mais desafiador. E a partir daí a gente começou a ter que estudar mais, a pesquisar e se aprofundar mais no modelo de negócio, plano de marketing, plano financeiro, quebrar um pouquinho a cara, né? Para começar a conquistar algum conhecimento para entender o que era necessário trazer, que o produto ele é importante trazer algo de qualidade para a população, algo inovador, que isso a Tatu já tinha.
Tanto é que nós somos a primeira startup do Nordeste, né, que é focada em jornalismo de dados. Então, a gente teve um reconhecimento local já de início, uma repercussão muito interessante. Mesmo enquanto estudantes, começamos a dar palestras, a conversar um pouco sobre a ideia com vários segmentos, mas o modelo de negócio a gente não tinha firmado. Então, isso dificultou um pouco a gente começasse a ganhar dinheiro de fato com a Tatu. E aos poucos a gente foi percebendo, foi desenvolvendo alguns modelos de negócio e é algo que nunca vai ser finalizado, né? A gente precisa de constante atualização, sempre estar tá pesquisando novas formas e entendendo que o nosso público e o que todos os clientes, né, que não são só os leitores da Tatu, mas outras organizações, outras instituições, também precisam para assim a gente manter alcançar a nossa sustentabilidade financeira, né? Que é algo, quando se fala de criar uma startup, no caso da nossa, a gente pensa, né, nisso, né? Entendi. Obrigado pela resposta, Graziele. A gente sabe que o trabalho que a agência executa é basicamente voltado no momento para a cidade, aliás, para o estado natal, que seria Alagoas. Vocês têm alguma intenção de abranger as fronteiras e abranger o trabalho para outros estados, nacionalmente ou regionalmente para o Nordeste? Tem algum pensamento sobre isso no futuro? Com certeza. A gente foca muito atualmente ainda, né, no cenário alagoano, mas vez ou outra a gente tem uma produção, sim, que é voltada para o Nordeste. Ontem mesmo a gente lançou uma matéria que ela era mais abrangente. E a nossa intenção, acho que desde o início, sempre foi trazer um olhar, né, para o mercado local, mas depois, aos poucos, expandir para o Nordeste. A gente já conseguiu fazer algumas coisas, mas pretendemos ter, de fato, ao longo dos próximos anos, núcleos em outros estados nordestinos, né? Como a gente gosta de dizer, a Tatu, ela é orgulhosamente nordestina e ela quer conquistar ainda mais a região. A gente tem a intenção de, já esse ano, começar a expandir para Pernambuco, porque é onde a gente tem um segundo maior número de acessos e também tem uma proximidade tanto geográfica como histórica muito grande com Alagoas. Então, a gente tem essa intenção e, aos poucos, ir ampliando para os outros estados do Nordeste. Mas sempre que é possível, né, dentro das nossas limitações de equipe, de tempo, a gente faz uma produção voltada com análise de todos os estados do Nordeste. E a gente acha muito importante e com isso a gente tem uma visibilidade até de outros estados bem interessante. Entendi. Graziela, vocês também atuam como agência de notícias, disponibilizando conteúdo para outras empresas jornalísticas ou não? Atualmente a gente tem uma produção fixada em 2 dias da semana. A gente já chegou a produzir todos os dias, já produziu com menos frequência, mais frequência. Agora a gente fixou 2 dias da semana, que são quartas e sextas. Todo o nosso conteúdo ele é gratuito e ele pode ser republicado assim como ele é por outros veículos locais. Nossas matérias elas são pautas muitas vezes para matérias televisivas, de rádio e até os sites mesmo reproduzem os impressos, enfim. A gente só pede que sempre citem a fonte, né? Assim como nos nossos materiais a gente sempre cita as fontes que a gente utiliza, quando alguém referencia o material da agência, utiliza, a gente pede que as pessoas utilizem, porque é o mínimo, né? A gente que é jornalista sabe da importância de ter esse crédito, e ainda mais tendo vista que a agência ela é menor comparada a alguns outros veículos que a gente tem aqui. Então, é importante, né, quando eles dão esse crédito. A gente também tem outros tipos de produção. A gente tem parcerias com o estado, agora com o município, aqui com Maceió, no caso, e a gente faz umas produções voltadas para o jornalismo de dados ou checagem de fatos específicas para esses clientes, para esses segmentos. Então, esses 2 canais, né, no caso, o governo do estado, que a gente tem um projeto de checagem de fatos, a prefeitura de Maceió, eles são os responsáveis por ter uma plataforma e dali divulgar, mas a gente produz esse material sempre com
levando em consideração a credibilidade que a Tatu já tem, as nossas análises que são mais aprofundadas, enfim. Mas a gente também trabalha com esses outros segmentos, né? Assim como a gente já fechou parceria com sites maiores daqui, fechou um projeto grande, e a gente trabalha nessa vertente também atualmente. A produção de conteúdo por parte da agência, ela utiliza exclusivamente a base de dados ou vocês utilizam outros métodos para publicar as notícias, as informações? Então, a base de dados, ela é uma das fontes que a gente utiliza. Então, a gente vai muito daquele método, vamos dizer, tradicional do jornalismo, de consultar as fontes, os especialistas, olhar, ouvir os dois lados, mas a gente traz esse que é um mecanismo muito importante, que é a análise de dados. Hoje a gente vive numa sociedade que a quantidade de dados disponíveis, elas são cada vez maiores, né? E ainda mais quando a gente leva em consideração leis e mecanismos de transparência, como a Lei de Acesso à Informação, que possibilitam que a gente tenha acesso a diversas informações, principalmente públicas, que no foco que a Tatu atua principalmente. Então, essa é uma das nossas fontes. A partir da análise delas, a gente acaba indo buscar personagens, pessoas que viveram aquilo, especialistas que possam explicar o porquê daquele dado. Enfim, a gente entrevista a base de dados como se ela fosse um personagem, uma fonte qualquer, né? A gente não tenta, a gente tem muito isso, é uma das áreas, né, do jornalismo de dados, e a gente traz isso para a Tatu, que é não querer tirar dos dados algo, já chegar com uma ideia pré-definida. Então, a gente vai, entrevista os dados, vê o que eles nos dizem, e a partir daí a gente consulta outras fontes para montar o nosso material. Mas em todos os nossos materiais, ele vai ter alguma base de dados, menor ou maior, mas vai ter e vai estar sempre disponibilizado no nosso conteúdo. É ótimo, né? Porque não basta só você pegar os dados, você tem que pegar outras fontes para testar, né? Aqueles dados e, enfim, para dar mais validação, né? Exatamente. Inclusive, desculpa interromper, mas é importante falar nisso porque os dados, apesar de virem de alguma fonte oficial, nem sempre eles vão estar completamente corretos, né? Pode ter alguma inconsistência, pode ter algo estranho, então é importante uma análise apurada, olhar outras fontes, consultar outros especialistas e outros dados para saber se de fato aquilo condiz com a realidade. Ontem a gente publicou uma matéria, por exemplo, sobre violência obstétrica. E os dados aqui no Nordeste são muito pequenos. A gente sabe que, de acordo com os relatos que se escuta, que os especialistas falam, há uma subnotificação disso. Mas é importante até mostrar, trazer à tona esse tipo de informação, porque a partir daí as pessoas tomam consciência do que de fato se caracteriza, neste caso, violência obstétrica, como denunciar, assim como acontece em outros casos também. Uhum. Isso. Você acha que o mercado de startups de jornalismo ainda é escasso ou você acha que está aumentando agora? Está em crescimento? Então, eu acho que no Brasil a gente já tem muitas iniciativas interessantes, inclusive recentemente a Tatu participou de um processo, né, que foi um programa do Google for Startups, para startups de jornalismo daqui do Brasil. Nós fomos as únicas selecionadas, a única selecionada do Nordeste. E a gente viu já muitas iniciativas que concorreram, as que foram selecionadas também, muito interessantes em todo o país. Eu acredito que esse número vem aumentando, sim, principalmente aqui no Nordeste. Eu acho que quando a Tatu foi lançada há 4 anos, a gente praticamente não tinha aqui em Alagoas organizações de jornalismo independente. E hoje a gente já vê algumas, acaba se tornando até uma alternativa diante do cenário do jornalismo nacional, e a gente vê muitas redações fechando, equipes cada vez menores, e o jornalismo independente acaba sendo uma oportunidade
e também acaba atingindo a determinados grupos, né, ou núcleos. Tem o jornalismo periférico, tem o jornalismo, sei lá, voltado para temáticas educacionais, científicas, para crianças, e a gente especificamente trabalha com jornalismo de dados. Então, as possibilidades, elas são infinitas, apesar de, principalmente aqui no Nordeste, a gente perceber que tem um número menor, que os desertos de jornalismo, né, como o Atlas de Notícias classifica, aqui ainda são muito maiores comparados com o Sudeste, Centro-Oeste, Sul, mas a gente já percebe, já consegue perceber sim um aumento nas iniciativas independentes, nas startups, e também com uma visão empresarial, que eu acho que é importante. Quando você quer ter uma startup, algo com um retorno financeiro, é importante que você tenha não só um produto interessante, não que você não tenha só uma ideia inovadora, mas também que conheça um pouco do que é necessário para se empreender. Então, saber um pouquinho do que é o plano de negócio, do que o seu público quer, do que ele precisa, porque às vezes a gente tem uma ideia, mas chegar lá na frente e o público, na verdade, não precisa, não quer aquilo. Então, é muito importante ter toda a ideia, né, do negócio em si, não só a parte de produção de conteúdo. Hoje, por exemplo, a diretoria da Tatu gasta muito mais tempo na parte de gestão do que na produção de conteúdo em si, porque a gente vê que é importante para poder manter até a produção de conteúdo, que a gente tenha uma gestão consolidada, consiga se manter financeiramente falando, para poder ampliar a equipe, pagar as pessoas que trabalham com a gente, pagar as nossas despesas, enfim. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Não, no nosso roteiro realmente foram poucas perguntas, bem objetivas, e eu acredito que Graziele conseguiu, e eu agradeço, responder todas as perguntas de forma bem profunda, fundamentada, e isso vai enriquecer bastante o nosso conteúdo. Desde já eu deixo o meu agradecimento, Graziele, pela sua disponibilidade, pela sua participação. É muito bom a gente ter uma profissional experiente para falar para a gente sobre essa área, e é uma área nova que a gente vem aprendendo, vem estudando, e esse mercado é um mercado muito promissor. Acredito que com profissionais como você, já com experiência, transparecendo essa experiência para as outras pessoas, com certeza esse mercado vai abranger. Então, já fica aqui o meu agradecimento pela disponibilidade. Laís, quer mais alguma coisa? Não, não, era só agradecer mesmo. Eu ia perguntar antes sobre dicas para quem quer iniciar uma startup, mas Graziela já acabou falando na última pergunta sobre como deve ser e como a gente deve pensar esse conteúdo e sobre a necessidade do público de receber esse conteúdo. Então, ela já completou o meu questionamento na última pergunta. Então, é agradecer mesmo a Graziela pela disponibilidade e espero que a gente possa ter contato novamente nas próximas oportunidades. E obrigada mesmo. Nada, que é isso, eu que agradeço o convite. Eu e toda a equipe da Tatu estamos à disposição. A gente gosta muito de conversar, de falar um pouquinho da nossa trajetória, principalmente quando é com pessoas, com grupos, com estudantes aqui do Nordeste, porque a gente realmente tem essa paixão pela nossa região e a gente quer que o jornalismo, as iniciativas de jornalismo cresçam e que possam ter nova cara e conquistar, né? A gente acredita muito no jornalismo local, porque a gente sabe que é, quando é falado do Nordeste por nordestinos é outra coisa, né? Então, a gente está sempre à disposição, viu, se precisarem. Espero ter atendido, mas estou à disposição também, caso surja alguma outra dúvida, precise que fale de alguma outra questão. E agradeço o convite. Então é isso, pessoal. A gente falou agora com Graziela França, que é diretora de conteúdo da agência Tatu. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu tentar.